Olá, hoje a gente vai fundo numa tensão que está assim crescendo bastante no nosso mercado de capitais. É verdade. O foco é o novo mercado da B3, sabe? Aquele segmento com as regras de governança corporativa mais altas. E a gente está falando da quinta reforma dele. Uhum. Nossa análise aqui se baseia num artigo bem recente do Brasil Journal, e a ideia é entender o que está em jogo de verdade, sabe? Quais são os pontos de briga e por que isso tudo importa pra gente. Exatamente. E olha, o novo mercado é fundamental. Ele funciona quase como um selo de qualidade, né? Atrai investidor, dá confiança. Claro. Então, qualquer mudança ali mexe bastante com a estrutura, com a percepção do mercado todo. E o mais curioso é que o centro da discórdia não parece ser tanto as novas regras que a B3 propôs. Tipo aquelas sobre conselhos, limites de cargos, o tal do overboarding. Sim, os alertas para empresas com dificuldade, declaração de CFO. Isso. O que está realmente pegando fogo é o sistema de votação para aprovar essas mudanças. Parece estranho, né? O negócio de processo virando o centro da confusão. É fascinante porque é um sistema criado, olha, há 25 anos e agora está gerando esse atrito todo. Basicamente, para uma regra passar, é preciso que menos de um terço das empresas do novo mercado vote contra. Menos de um terço. É. E o ponto crucial é esse: quem não vota, quem se abstém, na prática, está votando a favor. A inércia, o silêncio, aprova a mudança. Nossa. Então, a Abrasca, que é a associação que representa as companhias abertas, ela mudou de ideia no meio do caminho. Uhum. Começou dando um apoio mais técnico, mas aí, depois que as cúpulas das empresas analisaram melhor, passaram proposição. E qual o argumento principal deles? O argumento é que o novo mercado cresceu muito, se diversificou, né? Passou de cento e poucas para quase 190 empresas. E com isso, esse sistema de votação antigo virou um risco. Um risco de quê, exatamente? De mudanças muito grandes passarem meio que por inação, sabe? Sem uma concordância clara da maioria. Eles defendem que precisaria de maioria dizendo sim, voto afirmativo mesmo. Entendi. E na prática, o que a Abrasca está recomendando agora? Agora, eles recomendam votar contra a maioria das mudanças sobre os conselhos. Dizem que isso deveria ser voluntário, cada empresa decide. Mas tem uma dificuldade aí: Qual? mobilizar 64 empresas para votar não e barrar as propostas. Não é simples. O próprio presidente da Abrasca, o Pablo Cesário, falou que muitas empresas estão em modo sobrevivência. Economia difícil, juros altos. Faz sentido. Mas não é só a Abrasca reclamando, né? Você mencionou um grupo de empresas. Isso. Um grupo de 10 empresas importantes, várias delas com um controlador definido, sabe? Nomes como Intelbras, Marfrig, Suzano, WEG, elas questionaram a B3 formalmente. E o que elas alegam? A crítica principal é que a B3 estaria, tipo, entrando demais em decisões que deveriam ser do investidor, do acionista. E a preocupação maior deles, qual é? Bate com a da Abrasca. Também é o sistema de votação. Essa ideia de que não se manifestar é concordar. Para eles isso gera insegurança, falta paridade. E tem outro ponto que eles levantam: Qual? sair do novo mercado. Se discordarem muito das regras, a saída é excessivamente onerosa. Assim que eles colocam. Ah, por causa da OPA, né? A oferta pública de aquisição. Exatamente, tem que fazer uma oferta para comprar as ações dos minoritários. E essa oferta ainda precisa ser aprovada por eles. O que eles pedem é ou dispensa dessa OPA, ou que os próprios controladores possam votar nessa decisão de sair. Ok, esse é o lado de uma parte importante das empresas. Mas e a B3? Como ela está respondendo a tudo isso? Afinal, foi ela que propôs as mudanças. Olha, a B3, pela diretora Flávia Mota, está defendendo as regras. Dizem que são essenciais, chamam de regras-mãe, para a evolução da governança aqui no Brasil. Mas e sobre o processo? As críticas de que não houve diálogo suficiente. Eles rebatem isso. Argumentam que fizeram uma consulta ampla, mais de um ano, sabe? Audiências públicas, reuniões com vários grupos. Dizem que, mesmo sem obrigação formal, ouviram muita gente. E ouviram mesmo. Fizeram alguma concessão diante dessa pressão toda? Fizeram, sim, algumas concessões relevantes. Primeiro, estenderam o prazo de votação para 3 meses. Deu mais tempo para o pessoal analisar. Uhum. Permitiram votar cada proposta separadamente. São 25, então dá para discordar de uma coisa e concordar com outra. Ah, isso é importante. E o ponto talvez mais crucial,
prometeram rediscutir o próprio sistema de votação. Ah, então eles vão mudar o sistema, calma. Prometeram rediscutir, mas só depois que essa reforma atual for votada. A mensagem da B3 no fim é: quem discorda tem o direito e a forma de votar contra. Simples assim. É sempre bom ouvir outras vozes para ter um quadro mais completo, né? O que dizem pessoas que já tiveram envolvidas com isso, com experiência. Tem opiniões interessantes e até opostas. A Maria Helena Santana, por exemplo, que ajudou a criar o Novo Mercado lá atrás e foi presidente da CVM. Sei, uma figura importante. Ela reconhece que esse sistema de votação é meio atípico, mas ela lembra que foi feito assim de propósito, para atrair as empresas, dando a elas um poder de veto que normalmente bolsa nenhuma dá. Geralmente a bolsa define a regra e pronto. Entendi. É um ponto histórico importante. E tem visão contrária? Tem. O Mauro Cunha, que foi o presidente da AMEC, aquela associação que defende os investidores minoritários, ele critica a Abrasca bem duramente. Chegou a chamar a posição de vanguarda do atraso. Nossa, pesado. É. O argumento dele é que as empresas entraram no novo mercado sabendo que as regras iriam evoluir com o tempo e que a inércia na votação para ele significa sim concordância. Quem cala consente, basicamente. Esperei. Então a preocupação da Brasca, mencionada pelo Pablo Cesário, vai além só dessas regras específicas. Ele falou em competitividade do mercado brasileiro, certo? Isso leva a discussão para um outro patamar, me parece. Exatamente. Ele toca num ponto nevrálgico. O risco de mais empresas fecharem o capital aqui ou, pior, irem se listar lá fora. E se a gente junta todas as peças? O que a gente vê? A gente viu um equilíbrio muito delicado. De um lado tem a B3 e uma parte do mercado querendo elevar o padrão de governança, o que é bom para atrair capital. Do outro lado tem as empresas. Preocupadas com a autonomia delas. Isso. Com os custos, com as regras ficando talvez rígidas demais e principalmente com a forma como essas regras são decididas. Questionam a legitimidade desse processo, onde o silêncio tem tanto peso. Tá, né? Aquela governança de ponta que atrai o dinheiro pode acabar virando um fardo, um peso regulatório ou processual complicado demais para as próprias empresas que fazem o mercado girar. Exato. Principalmente quando o jeito de decidir as regras é tão questionado como agora. Fica então a pergunta, né? Para a gente manter o nosso mercado atrativo globalmente, onde que está o limite? O limite entre padronizar as regras para dar segurança para o investidor e, ao mesmo tempo, ter flexibilidade para acomodar diferentes tipos de empresa, diferentes controladores. É a pergunta de US$ 1 milhão. Como evoluir a governança sem acabar afastando justamente as empresas que formam o mercado? Pois é, o desfecho dessa disputa vai dizer muito sobre a confiança e o futuro do novo mercado aqui no Brasil. Fica aí a reflexão.